Olá, pequenos investidores, sejam muito bem-vindos ao canal. Pessoal, foi divulgado o relatório gerencial do HCTR11 referente ao mês de dezembro, depois de um bom tempinho aí a gestão trazendo para a gente algumas atualizações. Tem alguns pontos positivos, tem também lados negativos, especialmente aí na questão das inadimplências, das carências que tiveram aí para alguns ativos que ele possui dentro do portfólio, que a gente imaginava que deveria ter voltado a pagar agora nesse mês de janeiro. Infelizmente, pelo que dá para ver nesse relatório, não aconteceu. Vou trazer para vocês aí especialmente o comentário gestor para a gente ver essas atualizações, DRE para a gente ver os números e fechando o conteúdo aí com o portfólio. Lembrando sempre, esse vídeo aqui não é recomendação de investimento de forma nenhuma, apenas trazendo aqui atualizações sobre ativo para manter todo mundo bem informado. Se o vídeo for útil, não se esqueça de deixar aquele like para ajudar e também o seu comentário, o que é que vocês acharam aí desse relatório, ficaram surpresos com algum detalhe aí, especialmente na questão das carências. Deixa aí a sua opinião, que eu agradeço de coração. Aqui nós temos os principais destaques que a gestão coloca: patrimônio líquido 2,5 bi, a gente vê que o valor de mercado hoje é bem menor que isso, o fundo vale aí R$ 116 mais ou menos, e hoje negocia a R$ 35 até depois da divulgação de proventos, que a cotação caiu. Temos aqui a tese de investimento, pessoal. Essa parte aqui vocês já devem ter visto várias vezes no relatório, que eles comentam aí sobre a estratégia high yield, que é um perfil mais arriscado, mas tende a trazer um retorno maior do médio a longo prazo, mas com volatilidades grandes, como vocês podem ver aqui durante alguns momentos. Vamos aqui para os destaques que eles colocam: 35 centavos que foi pago no mês de janeiro. A gente viu que esse mês foi um pouquinho menor o rendimento, liquidez de quase 5 milhões. Vamos aqui para o comentário gestor para a gente ver o que eles trazem de atualização. Isso aqui é bem importante, especialmente porque envolve a questão das carências. Panorama: em janeiro foi anunciada a distribuição de 35 centavos, correspondente a um dividend yield de 0,91, levando em consideração aí a cotação de mercado, né? Assim como nos últimos 3 meses, o valor tem como base o resultado caixa do mês acrescido de 5 centavos por cota, referente à quarta e última parcela da multa de pré-pagamento do CRI, que eles tiveram, teve esse pré-pagamento alguns meses atrás, setembro, outubro mais ou menos, teve o pré-pagamento. Eles teve uma multa, e essa multa, em vez de eles distribuírem tudo de vez, eles parcelaram aí em 4 vezes de 5 centavos. O resultado de dezembro teve em sua composição pagamento de 100% das operações dos juros, das amortizações GVI, das operações GVI, Gramado BV e Termas Resorts. Isso de juros. Aqui não tem informações sobre a questão de amortização. Tem aí 50% dos juros do Aquam Prime, que já deveria ter pago aí na realidade um pouco mais, né? Reflexo das Assembleias Gerais de Titulares que ocorreram em outubro e novembro no âmbito da renegociação da dívida do grupo Gramado Parques. Como fato subsequente, aqui que está o grande ponto, em janeiro foram recebidos 100% dos juros das operações supracitadas, e o circuito de compras, que deveria ter pago tudo aí, realizou o pagamento de 60% da parcela de juros versus 50%. Aqui eles colocam como uma boa posição, pessoal, mas o que acontece? O CRI, circuito de compras, deveria ter pago tudo, deveria ter pago 100% dos juros e também a amortização que deveria ser paga normal ali no mês a mês. Então eles não fizeram pagamento. Antes eles pagavam apenas 50% dos juros, agora já deveria pagar tudo, só que em vez de pagar tudo, eles pagaram 60% do que deveria. Então, embora a gestão tenha comentado aí esse crescimento, mas na realidade o CRI, circuito de compras, teoricamente está inadimplente porque não pagou o que deveria. A operação Hope, que era um CRI aí que poucas pessoas falavam, todo mundo só falava do OneHold. Eu aqui comentei várias vezes no canal sobre a importância de ficar de olho nesse CRI. A operação Hope, que se encontrava em carência total de juros, pagou ao HCTR aproximadamente R$ 300 mil, resultando em um incremento na linha de juros recebidos na ordem de 20% em relação ao mês anterior. Então aqui a gente já teve no mês de janeiro o CRI, o CRI Hope voltando a pagar. Só que aqui, pessoal, eles não colocaram porcentagem. O CRI Hope deveria pagar quanto? Eles colocaram que se encontrava em carência e pagou aproximadamente 300 mil. Mas quanto que o CRI Hope deveria pagar em exato? Eles deveriam ter colocado aí para a gente ver um pouco em relação a isso.
porque com certeza o CRI Hope não pagou o que deveria. Esse valor é bem inferior ao que o fundo deveria pagar. O CRI Hope representa aí, a gente vai ver daqui a pouco na parte da carteira dele, algo próximo a 10% do patrimônio dele. Então, R$ 300 mil com certeza não é o valor completo. E o CRI One, que a gente estava de olho, o CRI One nem aparece aqui no comentário do gestor. Então, a gente já vê que o CRI Circuito de Compras, que deveria ter voltado a pagar, só pagou 60. CRI Hope pagou um valor aí de R$ 300 mil e CRI One nem apareceu aqui na lista, mostrando que tem aí inadimplência por parte desses devedores. A concessão feitas não significam perdão da dívida, pois os valores que não são recebidos em um período se incorporam ao saldo devedor da operação. A gestora, por sua vez, permanece em contato constante com os devedores para monitoramento de suas operações. Em fevereiro serão realizadas as AGTs das operações GVI, Eco Resort, Aqua Prime, OP Resort, Gramado BV e Temas Resort. Como tem Assembleia Geral, pessoal, é bom ficar de olho para ver se não rola carência. É bom ficar atento aí nessa parte. Aqui nós temos um pouco sobre o macro, que eles comentam da taxa Selic e tudo mais, que vê como forma positiva essa queda de juros. Mas isso aqui você já conhece. Vamos aqui para o DRE, até para que o vídeo não fique muito longo. Nós temos duas formas no HCTR, isso é muito importante entender. Eles trabalham na forma contábil, que eles destacam aí também, eles colocam o fluxo caixa para a gente ter noção. Então eles têm o contábil e o fluxo caixa para que o investidor saiba o que está acontecendo aí com o fundo. Fluxo contábil, eles levam em consideração a situação do fundo aí, em relação à marcação a mercado dos ativos, levam em consideração os ativos com carência ou algo do tipo, contando como se estivesse recebendo tudo normal. E o fluxo caixa, ele está colocando que tem de geração de caixa, não lucro. Não quer dizer que o fluxo caixa é X e ele está recebendo X de lucro. Aquilo é o fluxo que ele vem recebendo no mês, não o lucro em exato. O lucro, infelizmente, eles não detalham aí para a gente. Mas vamos lá. Aqui a gente tem o fluxo caixa contábil. Deixa eu até dar um zoom para a gente ver melhor. Em dezembro, o fundo apresentou um resultado contábil de R$ 1,05, tendo como principal variação em relação ao mês anterior à marcação dos fundos imobiliários. A linha de correção monetária apresentou redução devido ao recuo do índice IPCA de 0,26 em setembro para 0,24 em outubro. Então vocês conseguem ver que no contábil o fundo tem aí resultado de R$ 1,05. Isso contabilmente. Agora, na base do fluxo caixa é outra história, que eles até destacam, seção fluxo de caixa. Evidencia todas as entradas e saídas de caixa do fundo, sendo a responsável por fornecer a liquidez necessária para efetuar a distribuição de rendimentos, pagamentos de fornecedores e reinvestimentos. Então, é a geração de caixa, não o lucro que o fundo tem no mês. E olha aqui, pessoal, que importante. Mais uma vez eu destaco isso, porque, como eu citei no último vídeo aí sobre o relatório gerencial, eu pessoalmente, não quer dizer que eu sou dono da razão, que esteja correto, mas eu não vejo isso com bons olhos. Em dezembro, o fundo gerou caixa equivalente a 35 centavos, por isso que ele vem distribuindo isso. Neste mês, o fundo realizou aporte de mais 720 mil no fundo HCTS, investimento que tem como objetivo a continuidade das obras do empreendimento. Então, o fundo mais uma vez faz alocação em um outro fundo imobiliário que não paga rendimento. E dessa vez, quase um pouco mais, né, de R$ 700 mil. Então, eu não vejo isso aqui como algo interessante para o fundo. O fundo já está tendo tanto problema de resultado de caixa. Qual o fundamento de alocar em um ativo que não traz resultado? Para mim, eu particularmente não vejo isso aqui como interessante. Para mim não faz muito sentido. Se fosse em um outro momento, onde o fundo tivesse com caixa saudável, tivesse aí suas operações com tudo ok, beleza, é um investimento pensando em longo prazo. Mas um ativo que vem num momento tão complicado de caixa e utilizar o caixa que vem recebendo exatamente para comprar ativos que não traz resultado, para mim aí eu não vejo como algo tão interessante. Vamos aqui entender um pouco mais o fluxo caixa. CRI, pessoal, nós temos aqui até algo parecido, vocês conseguem ver na parte de juros aí, 4,4 milhões, 3,9, 4,2, basicamente a mesma coisa. A amortização, eles levam em consideração aqui, vocês podem ver que no primeiro mês aí eles colocam 57 milhões de reais, que gerou um caixa no final do mês de quase 3 reais, mas não é que o fundo teve 3 reais de lucro, ele teve geração de caixa de 3 reais quase. Então é isso que a gestão está destacando ali, isso é muito importante. Não é porque você está vendo no DRE
35 centavos, que o fundo vem tendo 35 de lucro, ele vem gerando 35 de caixa, não 35 de lucro, isso é muito importante. A amortização vocês podem ver que vem reduzindo, 57 milhões, 2 milhões, 2.400, esse último mês de dezembro, 1.865.000, então o caixa dele já foi bem menor. A gente não teve aqui prêmio por resgate antecipado, que não o último que aconteceu foi aquele dos 5 centavos que eles vinham distribuindo, compra, venda. Na parte de CRI não tivemos nada esse mês. Os últimos dois eles tinham comprado ali a com Prime. Esse mês de dezembro até que fim não compraram nada. Fundo imobiliário ele teve aqui dividendos na mesma faixa, 500 mil reais. E olha aí a compra do HCST11, é isso mesmo? HCST11, que é o fundo de desenvolvimento, se eu não me engano, deles. Sei que é deles, eu só não me recordo agora de que setor de atuação é o HCST. Veja aqui mais uma vez, destacando para vocês, o fundo alocou 600, 850, 350, 720 mil. A gente tem aí um valor muito alto, ou um pouco mais, né, de 2 milhões de reais alocados nesse fundo imobiliário que não paga rendimentos. Então o fundo está utilizando o caixa que ele vem recebendo, uma boa parcela dele para comprar um CRI, um fundo imobiliário que não paga rendimento. Então isso aqui para mim não faz muito sentido nesse momento. Nesse momento eu não vejo tão vantajoso. E despesas, pessoal, vamos ver o que teve de despesa. Mesma faixa aqui, 700 e poucos mil reais, já que é baseado na marcação das cotas. Se a cota sobe, o gestor ganha mais. Se a cota cai, o gestor ganha menos. E aqui o caixa, o que é que ele gerou de caixa? A gente vê aqui no final das contas, net caixa 26 centavos. Esse último mês também foi 26 centavos. E ele distribuiu 35 centavos por cota. Então o fundo vem tendo aqui os últimos meses um rendimento, uma geração de caixa menor. Tem ainda aquele suporte desses 2,96 que eles tiveram de geração de caixa a meses anteriores, mas a gente vê que a situação dele aí não vem sendo das melhores. É bem importante aqui até passar para vocês a carteira para a gente fechar o vídeo. O caixa dele, vocês podem ver que agora é 2,1%. Esse caixa, quando ele recebeu aquele pré-pagamento do CRI, eles ficaram ali com 3% de caixa mais ou menos. Agora nós só temos 2,1%. CRI representa aqui 81% da carteira dele. Fundo imobiliário 17%. O fundo imobiliário vem crescendo por conta da compra ali do HCST11. Subordinação sem surpresa, o mesmo de sempre. Indexador aí nós temos IPCA mais 10,4 com duration 2,4 anos. Aqui nós temos os fundos imobiliários. O XBXO dos fundos imobiliários, XBXO é metade da carteira dele, de fundo imobiliário, Serra Verde 23%, aqui nós temos o bendito HCST, IC loteamento mais 5%, a gente só tem aqui o HCHG que paga rendimento, 500 mil reais que a gente viu ali há pouco no DRE, o resto, nenhum desses aqui paga resultado. Então, o problema é que o fundo deu azar de os seus CRIs entrarem em inadimplência e os fundos que ele investe não pagam rendimento. Porque se a gente tem 18% da carteira dele trazendo rendimento aí, o fundo estaria com certeza em situação um pouco melhor. Então essa questão aqui acabou impactando ele também. A gente tem muita exposição em ativos que infelizmente não pagam rendimentos, ficando aí apenas o HCHG que ele tem dentro da carteira. E aqui nós temos a carteira de CRI dele mesmo, né? Que a gente tem as informações aqui. Status, se a gente olhar circuito de compras aqui, aparece positivo, com a status verde aí de que está pagando, mas a gente viu que o circuito de compras não pagou tudo que deveria. Então o circuito de compras ainda precisa resolver essa questão, lembrando que os ativos que têm a sinalização dentro, tá com tudo ok. Os que têm sinalização verde, mas o que estão verde, mas sem sinalização, estão em carência. Os que estão em amarelo estão em renegociação. E o principal que eu quero passar para vocês está aqui embaixo, a carteira corporativa. A gente vê aqui que tem a sua grande maioria com período de carência. CRI Hope, pessoal, que a gente viu ali há pouco, eles pagaram 300 mil reais. Não sei se vocês lembram aí no início do vídeo que eu falei que o CRI Hope pagou 300 mil reais. Quanto é que o CRI Hope representa? 12 com 5,6, nós temos aí 18% do patrimônio, para arredondar a conta, 18% da carteira dele é CRI Hope. Vocês acham que 18% da carteira só ia render 300 mil reais se ele tivesse pagado tudo? Com certeza o CRI Hope não pagou tudo que deveria. E o CRI One, eles nem mencionaram. Se não mencionou,
tem cara que não pagou. Então fica esse ponto de atenção para a gente acompanhar também nos próximos relatórios, ou até olhar aí relatório do IRDM 11, tem o Kivo 11, tem outro, o Becri, se eu não me engano agora, o Becri também que tem CRI ligado a isso, para ver se eles trazem aí alguma atualização sobre esse assunto, se pagou, se deu carência, o que é que aconteceu. É isso, pessoal, espero ter ajudado através desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like para ajudar o canal e até o próximo conteúdo.